Fala pessoal, Cris aqui do canal Motion and Graphics e hoje eu estou aqui mais uma vez para poder mostrar para vocês, para poder dar um panorama completo desse plugin sensacional que é TextEvo 2. Vou fazer desde a parte da instalação, quanto olhar os parâmetros básicos e ensinar uma animação simples com o TextEvo, que é um plugin maravilhoso que vai fazer você economizar horas e horas de trabalho aí animando seus textos. Então vamos lá para o site. Aqui vamos procurar o site do iScripts. Aqui no iScripts vamos pesquisar por TextEvo. Lembrando pessoal que esse é um plugin Name Your Price, ou seja, ele vem com o preço aqui de $30, mas você pode simplesmente botar 0 aqui e adicionar ao carrinho. E aqui no carrinho basta entrar e finalizar a sua compra. E aqui você vai criar sua conta. Eu já tenho a minha conta criada. Vou entrar aqui com o meu e-mail. Pronto, a parte final do pedido fica bem aqui. Basta você clicar aqui em Place Order e o pedido já aparece aqui em My Downloads e License. Basta entrar na sua licença e clicar aqui em Download. Pronto, baixou. Vamos agora à parte da instalação. Aqui o arquivo vem zipado. Basta a gente extrair o arquivo para alguma pasta. Entrar na pasta. E aqui nesse arquivo README, ele vem explicando para qual pasta que a gente precisa copiar o arquivo. Basta você vir aqui e colar. Como eu já tenho aqui, eu não vou copiar, mas ele já está bem aqui. Quando você voltar para o After Effects, basta você vir de janela e aqui ativar o TextEvo. E aqui você vir em janela e ativar o TextEvo. E ele já vai vir aqui. Aqui ele veio posicionado aqui porque é onde eu estava usando antes, mas geralmente ele vai vir solto aqui, ele vai vir desencaixado dessa maneira. Basta você clicar na barrinha e arrastar para onde você desejar encaixar ele. Ele é bem responsivo. Se você aumentar, se você virar, ele vai encaixar muito bem no seu programa aí. E aqui, para a gente começar a usar ele, basta ou você criar um texto. Vou criar um texto aqui, tutorial. Vou centralizar ele aqui e com o texto selecionado clicar em mais. Ou de uma forma mais fácil, vou deletar aqui o meu texto e simplesmente clicar em mais e ele já cria uma nova camada aqui com o texto criado. E basta a gente selecionar a nossa camada de texto e renomear porque a gente quer que esteja escrito Motion. E aqui a gente dá um Ctrl Alt Home só para poder centralizar o nosso texto. E agora, galera, você já pode ver que ele já cria 2 keyframes. Esses 2 keyframes definem o parâmetro strength e é quanto que o efeito vai ser aplicado. Aqui você pode ver que no final a gente está no 0 e no começo a gente está no 100. Ou seja, no começo a gente tem todo o efeito aplicado e no final a gente tem uma transição para o nosso texto final, que é sem nenhum efeito aplicado. Vou dar um exemplo prático aqui. Vou vir aqui em Transform. Deixa eu voltar aqui para a nossa agulha para o começo, para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Vou criar uma régua aqui. O texto ele tem que começar bem aqui. O texto fica encaixadinho aqui. É o nosso final. Então no começo eu quero que o texto esteja do lado de fora.
aqui. Então pronto, a animação já está pronta, porque aqui o nosso efeito aplicado está com o texto fora. Sem o efeito, o texto está dentro. Então o próprio plugin já faz uma transição desses dois momentos. Se eu der o play aqui, ele sobe a minha letrinha. Deixa eu aumentar um pouco meu loop. E aqui o nosso play, ele já cria com um delayzinho entre as letras e tudo mais. E a gente pode, claro, mexer em todos os nossos parâmetros. A gente pode deixar aqui em delay sem delay nenhum, ou seja, todos os caracteres vão subir juntos. A gente pode deixar com um delay maior, ou seja, os caracteres vão demorar mais a subir. E como a gente tem esse delay, quando a gente está aqui em 1 segundo, o texto ele não finalizou completamente, porque a gente tem esse delay aqui. O texto só vai finalizar completo no último keyframe se o delay estiver em 0. Então a gente tem que sempre levar isso em conta na nossa animação. A animação não vai terminar no último keyframe devido ao delay. E aqui a gente tem muitas outras opções do que fazer. Nós podemos... Deixa eu voltar o meu delay aqui de 1,2. E aqui a gente também pode mudar a direção da animação. Aqui está Reading Direction, que é a direção de leitura, ou seja, da esquerda para a direita. A gente pode mudar aqui para reverso, que vem da direita para a esquerda. A gente pode mudar para Outward. O Outward ele vem de dentro para fora, ou seja, os caracteres do meio começam antes dos caracteres de fora. Deixa eu aumentar o meu delay aqui para ficar mais claro isso. Olha, o T e o I vem primeiro, logo depois os dois O's e depois o M e o N. O inward é o contrário, ele vem de fora para dentro. Primeiro os caracteres de fora, depois os caracteres de dentro. E o random é aleatório, os caracteres. E from index, você precisa configurar em qual caractere você quer começar a animação. Se eu quero que ele comece pelo meu segundo O, eu preciso contar aqui os caracteres. Se eu deixo no 1, a gente está começando do nosso M. Então se eu deixo 2, se eu quero que comece no segundo O, então eu tenho que botar 1, 2, 3, 4, 5 no from index. E aqui a gente começa pelo nosso segundo O. E assim por diante. A gente pode ter um texto com 1000 caracteres, a gente vem aqui e coloca no index o 1000. Aqui no caso, como a gente não tem 1000 caracteres, a gente nem vai conseguir ver essa animação, porque teria que demorar muito para chegar do 1000 até o primeiro. E é isso aí. O Random Seed vai ser para você deixar aleatório essa animação. E aqui em Transform nós podemos mudar outros tipos de parâmetros da entrada dessa animação. Se eu quiser que o texto venha de cima para baixo, basta que ele comece em cima e ele vai vir de cima para baixo. Se eu quero que esse texto venha meio que na diagonal, eu mexo no X e no Y e ele vem na diagonal. Se eu quero que o texto venha só do lado, eu deixo o meu Y aqui zerado e o meu X para o lado que eu quero que o texto venha. Então ele vem aqui da esquerda para a direita. Pronto, tá vindo da esquerda para a direita. Se eu quero que ele venha da direita para a esquerda, eu já mudo e jogo ele totalmente para a direita. Jogar ele mais para a direita aqui. E ele vem da direita para a esquerda. Se eu quero que ele comece maior, então eu aumento aqui a minha escala, está em 100, vou botar em 500. Ou seja, esse texto vai começar gigante e vai ficar pequeno. Se eu quero que ele tenha um ângulo aqui do skew, o skew é quando ele fica tortinho de lado. Deixa eu diminuir aqui a minha escala e deixar o meu X na posição no 0 para ficar mais fácil de entender. Aqui no skew é esse giro e o ângulo aqui é de onde fica a nossa âncora do skew. Se a gente deixa aqui no 0, ele vai ficar meio que com o pé no chão, sabe?
E aí também é um negócio legal, por exemplo, eu jogo isso aqui para a direita e na posição o texto também vai vir da direita. Aí quando ele vir, ele vai fazer esse como se ele estivesse desacelerando. Também é uma entrada bem legal. Então galera, antes de continuar aqui para parte de dar uma olhada aqui no geral no plugin, vou pedir para vocês se inscreverem no canal para a gente continuar fazendo esse conteúdo da hora. Não esquece também de curtir para mostrar para a gente que esse é um vídeo bom e que está trazendo algum conhecimento para vocês. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, comenta aqui embaixo que a gente vai ler tudo. Então valeu, vamos continuar. E aqui nós temos, deixa eu zerar o meu parâmetro de skill agora para a gente ver os próximos. Vou zerar também a minha posição do X. E a gente aqui também tem o parâmetro de rotação. E aqui a gente gira caracteres separados, não é pela palavra como se fosse pela camada. E aqui em parâmetros de rotação 3D, a gente tem que vir aqui e habilitar esse switch between 2D e 3D para a gente poder utilizar esses parâmetros. Então a gente dá um clique aqui. E agora ele já automaticamente habilita o nosso 3D aqui do After. E aí a gente consegue também habilitar os parâmetros de animação 3D. E aí vocês podem ver que o texto entra animado 3D também. E opacidade, que é opacidade normal. E aqui em estilo nós temos mais algumas outras aplicações do nosso plugin. Deixa eu zerar o meu efeito aqui. Vou deletar aqui. Pronto. E agora eu vou desabilitar essa camada de 3D e vou habilitar novamente o nosso Text Evo. E agora ele está zerado. Eu vou deixar com um delayzinho aqui, que eu quero esse delay. E agora eu vou aqui em estilo. Nós temos esse Character Offset, que ele dá um efeito meio Matrix, sabe? Ele muda o offset dos nossos caracteres. Deixa eu voltar aqui. O que acontece? Eu vou até mostrar para vocês agora os nossos keyframes do Strength. Você pode ver que começaram aqui, porque o que acontece? Quando nós criamos nós aplicamos o nosso efeito aqui na nossa camada clicando no mais, ele sempre vai criar os keyframes começando da nossa agulha, ou seja, ele começa daqui para lá. Então vou voltar aqui até o começo, que eu quero que esse efeito comece desde lá. E aqui vocês podem ver que também é um efeito bem legal, que às vezes a gente tomaria um bom tempo usando o animar aqui do After Effects, que ele acaba sendo muito burocrático e muito trabalhoso comparado a um plugin completo como esse. Que eu vou voltar o nosso Character Offset aqui para 0, que eu não quero usar ele. O Character Replace, ele é parecido com o Offset, só que o Offset ele passa para os próximos caracteres, ou seja, aqui está o N. Quando eu aumentar o meu Offset, ele vai virar O, M, N, O, P, Q, R, S, vai assim por diante. Vou aumentar devagarzinho aqui que vocês vão ver, ó, P, Q, R, S. O Character Replace, ele vai vir caracteres aleatórios da mesma fonte que eu estou usando. Então pode vir qualquer outro caractere da minha fonte aleatoriamente. E aqui a gente não vai, pode vir espaço, pode vir símbolos, pode vir números, depende muito do quanto que você vai aumentar isso daqui. Então a gente vai voltar aqui para o 0 também. Deixa eu voltar o nosso caractere Replace aqui para o 0 e o meu Offset para o 0. E o Blur, que também é muito legal, é que a gente pode fazer um Blur aqui no nosso X e no nosso Y. Isso é muito legal, galera, porque olha só, esse efeito de texto aparecendo com Blur de forma muito rápida, sem trabalho, sem burocracia nenhuma. E antes de eu fechar aqui, a gente vai dar só mais uma olhada aqui no nosso copy e paste. Por exemplo, eu tenho aqui, se eu quiser aplicar esse mesmo efeito para todos os outros textos da minha camada, basta eu vir aqui, ó, vou criar um texto novo.
criar um texto novo bem embaixo aqui. Cópia. Cópia. Vou carregar aqui pro outro ladinho. E aí vocês podem ver que só que o de cima está animado. Então eu vou clicar aqui na nossa camada que está animada. Vou vir aqui em Copy Selected or All Text Evil. Copiei. Agora eu vou vir aqui na cópia e vou deixar a nossa agulha um pouquinho mais à frente. Tanto faz. Agora aqui só para demonstração eu quero que o cópia entre um pouquinho depois. E vou vir aqui em Paste the Copied Effects. E ele já vai copiar esse efeito de blur que a gente fez no nosso primeiro texto. Olha só que irado. E caso você queira usar esse mesmo efeito como padrão para outros projetos, não precisa vir aqui, mexer no Strength, mexer no Blur. Nós podemos vir aqui em Open Presets Window. Aqui vai ser a nossa janela de presets. Nós podemos salvar todos os tipos de animação que a gente quiser aqui. Eu tenho até inclusive um já salvo aqui, eu não vou usar ele. Eu vou vir aqui em Add, e aqui em Add nós damos um nome para o nosso efeito. Eu vou clicar aqui em Blur Simples, e é só um blur que a gente fez. Vou dar OK e pronto, tá salvo aqui. Deixa eu fechar, vou apagar os dois e vou vir aqui agora de novo, criar um texto novo. Centralizei o texto e vou vir aqui na nossa janela de presets, clicar no Blur Simples, clicar em Apply. Pronto, vou fechar minha janela aqui. E o nosso efeito está aqui salvo. E se você fechar e abrir novamente, o After ele continua lá. Então você não vai ter esse problema. Caso você queira aplicar em vários trabalhos e vários projetos, ele vai estar aqui na nossa janelinha. E você pode testar aí, galera, vários outros tipos de animação e sempre deixar salvo. Isso vai salvar um tempão e você vai ver como que isso pode ser bom em projetos muito grandes. Então é isso, galera. Deu uma geral aqui do nosso Text Evil. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir para mostrar que o conteúdo que a gente está fazendo é bom. Só assim a gente consegue saber. Comentar, fala se você gostou, fala se tem alguma dúvida ainda em relação a essa aula e alguma sugestão de aulas seguintes. Se você quer ver mais conteúdo desse plugin, alguma coisa que eu tenha pulado, alguma coisa que você ficou com vontade de ver, não esquece de comentar, compartilha, se inscreve para não ficar de fora de dicas futuras e ativa o sininho, porque toda vez que eu soltar um vídeo novo vai chegar uma notificação aí para te mostrar que tem um vídeo e você vai ser o primeiro a chegar. Não esquece, tamo aí, até a próxima aula e vamos que vamos! Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off again.